Sejam todos muito bem-vindos para o nosso último sábado de setembro. Já estamos caminhando para o final do ano e é muito bom estarmos novamente aqui reunidos para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Gostaria de apresentar nossa plataforma. À minha esquerda, o casal Genivaldo e Julimar. Deus os abençoe. E quem vai trazer hoje a mensagem? Quem vai hoje trazer o pão da vida para o nosso desenvolvimento espiritual é o pastor Oliveira Júnior. Ele é departamental de comunicação e de secretaria da nossa associação. Seja bem-vindo, pastor. O nosso agradecimento desde já pela sua presença e que Deus, como tem feito tanto, use o senhor novamente. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui, apesar de que vem muito pouco. O senhor faz falta aqui. Que Deus o abençoe. Vamos iniciar o culto louvando ao nosso Deus. Nós somos o povo do Senhor, amém? A igreja remanescente, de acordo com as profecias de Daniel e Apocalipse, a nação santa, Israel escolhido. E por isso nós louvamos o nome do Senhor pela sua misericórdia conosco, por nos usar, pela graça que nos salva, nos restabelece. Hoje nós estamos aqui para adorá-lo. Então vamos cantar o hino de número 12, Vinde, povo do Senhor. Adorar o nosso Deus com o nosso espírito de reverência, com a nossa comunhão. 12. Aguardamos a vinda do nosso Senhor. E que bom que Ele não se esqueceu de nós. Ele poderia ter feito tudo novo, como diz a música do Felipe Valente, mas Ele não fez. Ele optou vir para essa terra, se humilhar como homem e morrer para nos salvar. Ele não esqueceu. Ele não se esqueceu de nós. Então vamos cantar com esse espírito 499, Não Me Esqueci de Ti.
Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Bom sábado, irmãos. Feliz sábado. Já uns 45 dias atrás, mais ou menos, eu tinha uma palavra para trazer para a igreja. E acabou que eu não vim fazer oração intercessória. E no dia que eu tinha que vir, eu tive uma cólica renal. Foi quando o irmão Osíris me chamou para vir fazer. E aí a Darleide acabou fazendo essa oração. Eu não sei exatamente o que Deus quer dizer, talvez para um visitante ou para nós que estamos aqui. Mas a impressão que Ele trouxe no meu coração, antes de eu ler a passagem bíblica, é que Ele estava a todo momento perto de você e perto dela. E que no Antigo Testamento, isso seria passível de apedrejamento. É isso que Ele trouxe para mim. Se serviu para você, amém. Isaías 57:14 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu não sei há quanto tempo você pede perdão a Deus pelos teus pecados cometidos, mas hoje em específico eu gostaria que aqueles que pudessem se prostrar perante o Senhor, pedisse perdão a Ele, antes de nós iniciarmos a nossa oração, antes do pastor Oliveiros iniciar a palavra, para que Deus abra a tua mente, purifique as suas intenções da tua oração. Vamos nos prostrar aqueles que puderem. E nos minutos seguintes vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Em seguida nós oraremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estou aqui, meu Pai, escolhido para orar pelos meus irmãos. Mas eu te peço que o Senhor perdoe aqueles meus pecados, que somente eu e o Senhor sabemos, ó Pai.
que por vezes são insistentes e se tornam uma iniquidade na minha vida. Perdoa, Pai, para que os meus pensamentos estejam limpos, para conduzir a oração desses meus irmãos, ó Pai. Pai querido, aqui temos pessoas, senhores, temos pessoas, Pai, com problemas familiares, problemas de relacionamento com o casal, problemas com filhos, problemas, Senhor, na decisão do batismo, na realização desta glória maravilhosa, a qual muitos de nós já passamos por ela. Fortalece cada um deles, Senhor, nos seus caminhos. Que eles nunca esqueçam que o Senhor esteve aqui e empoeirou os seus pés e provou para cada um de nós que é possível. Temos pessoas também felizes aqui, Senhor, radiantes, porque o Teu bom e santo Espírito esteve com eles durante toda a semana. Agradecemos profundamente, Pai, porque nós temos essa casa para nos reunirmos e louvarmos o Teu santo e agradável nome. Pai, se algum de nós dormir antes da Sua vinda, Senhor, nos acorda, Senhor, na primeira ressurreição, Pai amado. Amém. E se porventura, Senhor, algum de nós tiver a graça maravilhosa de estarmos vivos na Tua volta, Pai, transforma-nos, Senhor, nos leva junto nessa nuvem de anjos ao céu, ó Pai, para que possamos realmente vivificar, viver, sentir todas as Tuas promessas que estão contidas nesse livro. Pai amado, seja com o pastor Oliveiros, um pastor jovem, decidido, chamado do ventre da sua mãe, como a Sua palavra o diz. Mas hoje nós aqui, Senhor, não queremos ouvir a voz dele. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, Senhor, que venha através da boca dele. Coloque uma brasa acesa, Senhor, na boca dele, para que o que nós ouvimos chegue aos nossos ouvidos transformados pelo Espírito e toque nosso coração. Não somos dignos, Senhor, de pedir tudo isso. O Senhor bem o sabe. Mas nós os pedimos através do Teu Filho Jesus Cristo, que se faz uma cortina entre nós e Ti. Assim nós agradecemos e pedimos, em nome e por amor, ao Teu Filho amado. Amém, Senhor. Nossos corações que pedindo aqui estão por total transformação. Sim, queremos ser somente o que Tu desejares, ó Senhor, que o Teu querer se cumpra em nós. Amém. Bom sábado, bom dia, que o nome de Deus seja louvado nessa manhã por todos nós, amém? Quero nascer novamente. Quero viver diferente. Quero uma chance de novo para crer. Crer que não sou derrotado. Crer que vou ser transformado. Crer que Jesus tem poder para ajudar. Deus, tô cansado de lutar. Deus, eu decido me entregar.
Deus, eu não quero mais sofrer. Salva-me de mim. Quero a felicidade. Quero viver a verdade, verdade de Cristo, da Bíblia e do amor. Desisto da vida que levo, meus planos agora eu entrego àquele que é rocha eterna e Criador. Deus, tô cansado de lutar. Deus, eu decido me entregar. Deus, eu não quero mais sofrer. Salva-me de mim. Ele desceu do seu trono e me abraçou. Veio do céu pra me dar o seu perdão. Deus, tô cansado de lutar. Deus, eu decido me entregar. Oh meu Deus, eu não quero mais sofrer. Salva-me de mim. Vem do céu a palavra do Senhor. É como mel na boca o sabor, mas também é correção. É sublime instrução a nós. Vem do céu a palavra do Senhor. Feliz sábado para todos. Prazer poder estar aqui novamente na Igreja do Jardim América nesta manhã. Trago um abraço a todos aqui do pastor Ronaldo de Oliveira, nosso pastor geral, e outros colegas que estivemos ontem um tempinho conversando sobre o final de semana.
e nós temos todos um carinho grande por essa igreja aqui. É muito bom poder estar de volta. Obrigado, Paulo, pelo convite. Pastor Ezequias também pela abertura, ele está atendendo hoje outro compromisso. Pastor Wilson também, que tem acompanhado aqui os trabalhos. É bom a gente poder estar junto. Minha saudação ao pessoal que está em casa na internet. Eu não sei para onde que eu olho para falar com eles aqui e ali. Hashtag vem para a igreja, tá bom? É bom ficar em casa, mas vamos deixar a internet, que vai cumprir seu papel, ela vai estar sempre aí. Eu me lembro, uma vez eu assisti um culto pela internet, faz um tempo. Eu não sei se eu contei isso aqui, mas eu estava bem doente, férias, gripe, febre, tosse. Eu estava desenganado já. Aí um sábado de manhã, acordei, minha esposa foi, eu falei assim, bom, vamos assistir pela internet. Interessante assistir o culto pela internet. Você vê ali toda a movimentação, mas você está na cama, de pijama, tranquilamente. Não é a mesma coisa, a palavra vai chegar, a palavra chega em qualquer lugar, de qualquer maneira, mas a igreja, a comunidade é insubstituível. Você poder estar aqui, conversar com o seu irmão, abraçar, olhá-lo. Né? A religião não é aquilo que me liga só a Deus. Se a cruz tivesse só uma madeira e se os 10 mandamentos tivessem só uma tábua, então a gente poderia falar isso. Mas como as duas coisas têm... A cruz tem 2 tábuas que me liga para cima, mas me liga para o lado também, e os 10 mandamentos possuem 2 tábuas, uma que me liga a Deus, outra que me liga ao próximo, a igreja ela tem uma função primordial na nossa prática e na nossa celebração espiritual. É por isso que você está sentado aí de quem está do seu lado. Aliás, olha para quem está do seu lado, fala assim, obrigado porque você sentou do meu lado. Você tinha tanto lugar para sentar, mas tem tanto lugar essa igreja, e você veio parar do meu lado. Olha que maravilha, que bênção. Agora pensa se você estivesse em casa, de pijama. Eu não ia ter ninguém ali para te cumprimentar, né? Então a saudação para o pessoal de casa, mas a gente espera você aqui no próximo culto, o quanto antes, aqui o mais rápido possível. Deixa eu saudar aqui, tem muitos colegas de trabalho aqui, eu não vou dar conta de mencionar todos, mas por bloco, os colegas da associação estão aqui, tem vários, estou vendo, prazer vê-los aqui. Pessoal do colégio, satisfação vê-los aqui, o colégio que já passou 30% das rematrículas agora, ainda em setembro, né? Logo nós vamos ter que começar, talvez esse ano ainda, fazer matrícula para 2016, quem sabe, né? Deus tem abençoado muito essa comunidade aqui. Ontem, para fechar, eu imagino a correria que foi aqui, né? A gente ficou sabendo mais ou menos aí que chega pai, vai fechar, mas chega outro, não, mas é a missão, mas é o sábado e você não sabe o que faz. Mas enfim, é o tipo do bom problema que nós temos. Mas a escola adventista, ela tem a missão de servir à comunidade e também, é claro, aos filhos dos nossos irmãos adventistas. Ela faz, na minha opinião, literalmente como dizer que ela tira a água da rocha quando ela consegue dar o tanto de bolsas que ela dá. Ainda mais em uma Constituição que muda todos os anos e o panorama administrativo vai fechando cada vez mais, e pelo contexto sociopolítico que a gente vive, está cada vez mais difícil fazer o bem no Brasil. Mas Deus, ele abre as suas portas, ele dá um jeito para que a escola não apenas se mantenha, mas ela cresça. E ela consiga fazer as melhorias aos poucos, conforme Deus vai possibilitando, conforme as orações e a fidelidade dos irmãos também nos possibilitam. Então, orem por esse ministério, compreendam esses colaboradores, eles não conseguem fazer tudo aquilo que eles querem. Principalmente quando chega essa época de rematrícula. Nós estamos travados alguns sistemas aqui. A nossa maior ligação é com Deus, e Ele vai abrir a porta na hora que Ele tiver que abrir. Mas Ele tem aberto muita porta, nós temos muito a agradecer a Ele por isso aqui também. A minha saudação à instituição parceira, nossos irmãos aqui da Novo Tempo, e a todos os irmãos aqui dessa comunidade. Que bom a gente poder vê-lo aqui, os líderes. Obrigado pelo convite e a recepção tão gentil nessa manhã. Eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia hoje, por gentileza, em Deuteronômio capítulo 7. Esse é o texto da nossa reflexão nessa manhã. Deuteronômio capítulo 7. Eu vou falar de igreja, é o assunto que eu mais penso, que eu mais gosto. Eu nasci nessa igreja. Aqueles que me conhecem um pouco sabem que eu sou filho de pastor. Eu casei com uma moça que é filha de pastor, eu tenho um irmão que é pastor,
um irmão de criação que é pastor, eu tenho um tio que é pastor, uma irmã de criação que casou com um pastor, uma irmã de sangue que é casada com um obreiro, ou seja, a gente sai de férias, eu costumo brincar que não é férias, é um concílio pastoral, né? Tem pastor para tudo quanto é lado. Eu me alegro por isso daqui. É um privilégio a gente pertencer à família de Deus. E quando Deus te chama para alguma coisa, e a gente sabe que Ele também capacita, mas Ele te dá uma visão. E essa visão, na verdade, nada mais é do que uma convicção baseada na palavra daquilo que você deve fazer, daquilo que é o seu papel. Alguns esperam sempre um chamado místico, um sinal extraordinário para imaginar que Deus esteja falando, mexendo as coisas, pois Deus usa todos os meios. Em uma época em que nós temos a revelação plena, completa, nós temos 66 livros hoje escritos na Bíblia, mapa, comentários, espírito de profecia. Está cada vez mais óbvio algumas respostas, e mesmo assim a gente quer deixar tudo isso de lado. 2000 anos de revelação do cristianismo para dizer que Deus tem que se revelar para mim, aqui, agora, que eu tenho que ouvir a voz de Deus, que eu tenho que pertencer a um patamar de relacionamento mais vivo, espetacular e extremo com Deus. Sendo que a palavra de Deus me leva ao conhecimento. A Bíblia diz que a gente perece por falta dele. E quando eu sou levado até a palavra de Deus, eu sou levado até um relacionamento íntimo, normal com Deus. Mas é aquilo que me edifica a cada dia. São os princípios da Bíblia. Bom, eu dizia isso daqui também para ilustrar um pouco aquilo que nós vamos estudar. Voltando à minha família, quem nos conhece um pouco, também sabe que em 93, meus pais foram chamados para ser missionários na Albânia, um país no leste da Europa, muito pobre, muito difícil. Quando chegamos lá, nós temos um exemplar aqui na comunidade da Novo Tempo, que é o Vacian, um dos irmãos de criação, que eu esqueci de mencionar que o outro irmão de criação também trabalha para a igreja, olha que beleza. Mas na Albânia, quando nós chegamos ali, era um tempo muito difícil, eu já mencionei isso daqui em algum momento. Por exemplo, as coisas mais simples, papel higiênico, não havia no país. Faltava água, comida, e algumas coisas assim. Nós descobrimos o lance do papel higiênico, por exemplo, indo fazer uma visita. Olha que interessante, meu irmão foi no banheiro e dali a pouco alguém bateu na porta de dentro para fora. Isso é mais preocupante ainda do que quando você bate para entrar. E o meu pai, falou, vai lá ver. E eu bati a porta e eu falei sim. E o meu irmão explicou o que ele precisava. Eu falei, fique tranquilo, eu vou conversar com o dono da casa. Chamei o rapaz, eu não falava albanês, ele não falava inglês, e a gente começou a gesticular que queria papel higiênico. E ele, isso é fácil. Eu procurei uma palavra em comum, falei assim para ele, paper. Ele, paper. Falei, não, paper, né? Até quem não fala vai saber, papel. Paper, sim, paper, ok. E ele me sinalizou como que assim, espera aí que eu vou trazer o seu paper. Ele foi ao quarto e voltou com um livro na mão. Eu falei assim, é uma boa ideia também, mas não é isso que ele precisa, né? Não é para leitura agora, né? É o outro paper. Eu falei, outro paper. Ele falou, não, é esse paper aqui. Eu falei, não é esse paper, eu te garanto que não é esse paper. E ele falou como quem garantindo para mim que era aquele paper. Então bati no banheiro de novo, eu falei assim, Jonatas, ele está com um livro na mão aqui. E ele falou assim, engraçado, aqui tem 2. Eu falei assim, que página começa aí? Ele abriu, ele falou, começa na 178. Eu falei, então vai para 179, é isso aí. Os livros haviam sido escritos pelo ditador comunista, ateu, socialista, Enver Hoxha, o responsável por afundar a Albânia em muitos aspectos. Por mais de 40 anos, a Albânia se fechou. Há histórias extraordinárias do campo missionário nessa época, gente que guardou o dízimo por mais de 40 anos escondido. Era proibido você falar a palavra Jesus, você ia preso. Há histórias de martírio aqui, de gente que foi para lá e foi preso, foi torturado em nome do adventismo, em nome do sábado. E nós herdamos tudo isso daí. Então nós chegamos lá numa época muito difícil. O avião tinha que sobrevoar uns 40 minutos, porque tinha gente que morava na pista, era invadida.
Às vezes a gente ia aterrissar, passava um bode ali pela pista, o avião tinha que arremeter, então mais meia hora até limpar tudo, voltar. Daí a gente podia pousar então naquela pista de paralelepípedo. O meu irmão e eu fomos mandados para a Inglaterra, um país razoavelmente próximo, mas tinha toda a estrutura da educação adventista que eu já mencionei aqui. E nós ficamos ali então, nesse internato. Por que eu decidi ser pastor? Eu nunca tive uma revelação extraordinária, um sonho de Deus, eu nunca senti nada. Eu creio na palavra de Deus e na convicção da fé. Paulo disse que em algum momento nós vamos ter que defender aquilo que a gente acredita. E a forma como eu vi Deus trabalhando na história, na minha vida, eu falei assim, se Deus me deu todas essas ferramentas, eu vou fazer o quê? E eu falei assim, eu quero servir Deus. Há muitas formas de servir a Deus, eu sei. Mas pela minha vocação eu falei assim, é isso aqui que eu quero. E quando você entra num sistema de trabalho, para carregar a tocha que está sendo passada, é uma tocha que você não acendeu, e você descobre que ela já tem as suas características, ela já tem o seu sistema, ela já tem o seu expediente, ela já tem a sua agenda, e você vai aprendendo com ela, você tem nela sinais e marcas das pessoas que trouxeram ela até você. Há um momento em que você pensa, é claro que você precisa ter a fidelidade que essas mesmas pessoas tiveram para que ela chegue onde ela tem que chegar. Ela não vai chegar onde eu quero que ela chegue. Ela vai chegar onde Deus a dirigiu. E ela tem uma rota muito bem traçada. Muita gente quer mudar essa rota. E quer dizer que ela não tem que ir para cá, que é levemente para lá, mas o levemente para lá, em algum tempo, vai estar totalmente separado daquilo que Deus separou para essa igreja aqui. E o diabo tem as suas formas de colocar todos os tipos de distração em se tratando de missão da igreja, aquilo que nós temos que ser e fazer. Quando você analisa a história do adventismo, por exemplo, você vai encontrar pelo menos 6 tipos de adventistas, desde o seu surgimento até aqui hoje. Você vai ter os históricos. Esses são todos adventistas do 7º dia. Isso daqui não são grupos que saíram da igreja. São épocas caracterizadas por isso. Os adventistas pioneiros, os adventistas bíblicos, os adventistas evangélicos, os adventistas pós-modernos. E vários. E a gente chega em uma época em que muitas vezes a gente gasta a maior parte do nosso tempo e recurso tentando converter um outro adventista ao nosso adventismo. Essa é a estratégia do inimigo. A tocha vai para lá, não, ela vai para lá, não, mas se ela for para lá, ali não é certo, porque em algum lugar... Amigos, a igreja tem uma história, ela tem uma identidade, a gente não muda isso. Você dá a sua cara para ela. Você foi chamado por Deus para alcançar a geração a que você pertence, mas com uma mensagem que ela saiu do Éden. E ela vai até o Éden. E a Bíblia é muito clara com relação à missão dessa igreja. Esse texto aqui que nós vamos ler agora, ele trata da transição de uma geração para outra. É a tocha que está sendo passada aqui. A gente sabe que o povo de Israel saiu do Egito. Eles só ficaram 3 anos e meio no deserto e já chegaram à terra prometida. O plano de Deus não era 40, era 3 anos e meio. Só que quando eles chegaram depois de 3 anos e meio, eles não quiseram entrar, eles duvidaram da promessa de Deus. Eles mandaram espias, a gente conhece a história. Os espias voltaram, 12, 10 falando uma coisa, 2 falando outra. E os quase 2 milhões de israelitas ali creram no relatório dos 10. E aquilo que era pessimista tomou o povo todo. Eles não mentiram, só falaram a verdade, mas se concentraram em lados errados da tocha. Eles falaram que a tocha era muito quente, que ela pegava fogo, que ela estava lisa e que não ia dar certo. O povo acreditou nisso e falou assim, nós não vamos entrar com essa tocha aqui. Então vem a sentença de Deus, vocês vão andar aqui por esse deserto 40 anos e vão cair nesse deserto mortos, e vai vir uma outra geração. Ela não é nem melhor nem pior que vocês, mas ela vai entender o contexto da tocha. Ela vai voltar nesse mesmo lugar daqui 40 anos. Ela vai dar o mesmo grito que vocês deram, mas o de vocês é de desespero, o deles é de vitória. Quando eles gritarem essas muralhas, que vão estar muito mais altas, inclusive, elas vão cair no chão. Então, 40 anos depois, chega a hora dessa geração. Filhos daquelas pessoas que acenderam a tocha. Quem acendeu não viu o final dela. Mas quem viu o final não viu o começo. Como é que você faz a transição sem mudar o nível de fidelidade, de compromisso com aquilo que você recebeu do Senhor?
E nesse drama, porque a nova geração ela chega com um pensamento diferente, com abordagens diferentes. Isso daqui é bom desde que seja fiel àquilo que é eterno e aquilo que não muda nunca. Até porque cada geração tem que ser conquistada no seu próprio tempo e contexto. Você não foi feito para alcançar antigamente, e nem aquilo que não chegou ainda. Você foi feito para alcançar hoje, e para brilhar por Deus hoje. O livro de Deuteronômio, o nome dele diz aqui, a nova lei, a nova geração. Ele é o último dos primeiros 5 livros da Bíblia. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros, é claro que eles tratam do surgimento do mundo, mas eles tratam também, e principalmente, da história do povo de Deus nos 5 estágios. O primeiro deles é quando o povo de Deus ainda é um embrião, é uma gestação do povo de Deus. Deus só tem plano, só tem sonho. Ele revela para Abraão, ele fala assim, vai ser grande. Vai ser como a areia do mar, como as estrelas do céu, pode acreditar, mas não tem nada ainda. É só um potencial, é só uma semente. O livro de Gênesis é a gestação do povo de Deus, mas a gestação evolui, a gente chega em Êxodo, que é o momento então do nascimento do povo de Deus. Quando eles saem do Egito, rompe a bolsa d'água do Mar Vermelho, e eles estreiam então ali no deserto. Gênesis desde o Levítico é o livro do crescimento desse povo. Agora eles precisam de regras. É regra para tudo, é regra para comer, é regra para dormir, é regra para levantar, é regra de limpeza, é regra para tomar banho, é regra para tudo. Regra para andar na igreja, regra para sair da igreja, regra para falar de igreja, regra para orar a Deus, regra para se purificar, regra para pedir perdão, regra para agradecer. Porque estão crescendo. E uma geração que ela cresce sem parâmetros, qualquer parâmetro vai servir de referência para ela. Isso é necessário. Mas aí a gente chega no livro de Números, que é o livro da adolescência do povo de Deus, é a rebeldia. É o livro onde eles desfazem tudo aquilo que eles assumiram compromisso com Deus. Tudo aquilo que eles falaram que iam fazer, eles fazem ao contrário. E finalmente eles pagam o preço final de andar pelo deserto. O livro de Deuteronômio é a maturidade desse povo, que é gestacionado, que nasce, que cresce, que se rebela, mas um dia chega o momento da sua maturidade. Nós estamos falando aqui do momento final do povo de Deus. O povo escolhido para esse tempo, que está carregando uma tocha que não acendeu. Eles são filhos do deserto, filhos da missão, são filhos da promessa. Mas eles têm um sonho no coração. Esse sonho só vai acontecer se eles fizerem o que Deus vai falar aqui. Então chega Moisés para eles. Moisés era mais do que um profeta, ele era um patriarca. Ele viu todo mundo nascer praticamente ali, ele apresentou todas aquelas crianças quase, ele tinha os seus ajudantes, é claro, mas ele viu uma nova geração surgir do meio das cinzas. Ele é testemunha, então ele se refere a eles aqui como filhos. Toda vez que ele fala, o povo fala, filhos, escutem minha voz, porque ele era como um pai daquela nação toda. O Senhor já ancião, de muito respeito, mas ele fala como um pai fala com seu filho. Ele diz assim, capítulo 7, verso 1 de Deuteronômio. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, é tudo gente ruim isso daqui. E a Bíblia faz questão ainda de falar, são 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Ou seja, vocês não são mais fortes, vocês não são mais bonitos, vocês não são melhor. Há outras nações, mas Deus não escolheu elas e Deus vai limpá-las do caminho de vocês. Então, verso 2. E lembre-se, quando o Senhor teu Deus as tiver tirado diante de ti para aferir, destrua-as totalmente. Não faças aliança com elas. Verso 3. Não contraia matrimônio com seus filhos. Não dê suas filhas para eles, nem pegue os filhos dele para suas filhas. Verso 4. Eles vão desviar os seus filhos. Não é talvez, quem sabe, eles vão desviar os seus filhos. E vocês vão acabar servindo outros deuses. A ira do Senhor vai se acender contra vocês e vai voltar tudo de novo. Verso 5. Mas façam assim, derrube os altares, quebre as colunas, corte os postos ídolos, queime as imagens. E agora o motivo disso tudo.
É o verso 6, é o ponto principal desse texto aqui. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Verso 7. Não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosse mais numeroso do que qualquer outro povo, mas eram os menores entre os povos. Mas porque o Senhor vos amava, verso 8. E para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Eu vou ler novamente o verso 6, só a primeira frase. Tu és povo santo ao Senhor. Santo, a gente sabe o que é separado, mas tem várias palavras para santo na Bíblia. Essa daqui que está usando é shatá, que é a mesma palavra que Deus usou para o sábado na criação, que significa cortar. Deus cortou o sábado do restante da criação e falou assim, isso é meu, não põe a mão. É a mesma ideia usada com a árvore, é meu, não põe a mão. Deus pega um povo agora e Ele corta, e Ele rompe, Ele tira esse povo. Ele fala assim, é meu. Tanto quanto o sábado é meu, o povo, a igreja é minha. Tanto quanto o mundo é meu, tanto quanto aquilo que só eu posso separar é meu, o povo de Deus é meu. Ele diz assim, Ele não escolheu você por mérito, mérito você não tem. Tinha gente mais bonita, Ele falou. Se eu quisesse gente mais forte, eu tinha ido para essa lista que eu li aqui. Se eu quisesse gente mais poderosa, gente mais influente, gente mais isso, gente mais aquilo. Não é capacidade, é disponibilidade. Deus cortou. E Deus cortou por um propósito. Então, se eu estou aqui hoje no povo de Deus, se eu faço parte desse movimento, eu não cheguei por acaso. Eu também não vim para reinventar. A gente pode repensar uma porção de coisas, isso sim. Mas eu não vim para criar outra tocha. Eu vim aqui para entender o contexto que eu estou vivendo. Algum tempo atrás eu recebi um e-mail. Eu vou ser bem sincero para vocês. A maioria desses e-mails que eu recebo de reflexão disso e videozinho daquilo ali, eu não leio nada disso. Mas um me chamou a atenção, a probabilidade da vida. Acho que você já viu isso daí, isso aí deve ter rodado bastante. Qual a probabilidade de você estar aqui hoje, de você ter nascido? Pensa comigo em probabilidade matemática, uma impossibilidade você estar aqui hoje. De todos os bilhões de possibilidades que uma concepção tem, justamente você que rompeu a barreira da vida. E de todas as possibilidades de alguém ser fecundado, mas não conseguir chegar até o final da sua concepção, você também chegou. E de todos aqueles que nascem de conseguir chegar até onde chegarem, você chegou também. Isso é uma impossibilidade matemática quase. Aí você fala assim, eu sou o campeão entre os bilhões de possibilidades ali naquela gestação. Não, meu amigo, você é o campeão em anos desse mesmo processo. Porque se não fosse você naquele dia, horário, se fosse um mês depois, não era você, era o seu irmão que ia nascer. Portanto, a minha vida, a sua vida, é um milagre. O seu simples estar aqui hoje é prova de que Deus tem um propósito para a sua existência. E esse propósito ele pode se cumprir a hora que você quiser. Alguns na Bíblia esperaram a idade avançada para cumprir o propósito de Deus. Você tem o Novo Testamento ali, um profeta que chega no templo, anos depois, quando ele vê Jesus, ele fala assim, agora sim cumpri o meu propósito, vim anunciar, esse é o Filho de Deus, agora eu posso morrer. A camarada espera 65 anos para cumprir o seu propósito. Outros foram chamados com 5 anos de idade. Deus teve que acordar Samuel 3 vezes. Vai, Samuel, é você. Mas quem? Sou eu. Eu quem? Aí acorda ele, não, eu estou sonhando. Não, é você, profeta. Fala, não, é o anjo. Fala assim, fala que teu servo ouve. Estou aqui, Senhor. Mas todos eles vão cumprindo o seu propósito na história. A Bíblia diz que a minha vida tem tanto propósito que o Salmo 139 diz que você nem existia ainda. E Deus já tinha uma agenda para você, Deus já conhece todos os seus dias, Ele sabe o que você vai passar, o que você passou, o que você está passando hoje. Ele sabe o que motivou a sua vinda até a igreja nessa manhã. E Ele sabe o que está esperando você quando você voltar em casa. Mas Ele tem o plano maior. Ele te cortou
para uma missão especial. Nós somos filhos da missão, nascidos no deserto. Nós somos colocados aqui para ver Jesus Cristo voltar. Eu dizia, como filho de pastor, nós vamos ver as duas coisas. Eu tenho hoje, por exemplo, dos dois lados, a possibilidade de ter amigos em muitos lugares do mundo. Porque você vai em vários lugares. Do outro lado, você sofre com a falta de raiz. 4 anos aqui, quando você vai se formar, então você sai, você não se forma com a sua turma. A minha primeira formatura que eu participei foi de faculdade. Porque nem de quarta série eu estava lá, e quando eu cheguei numa outra cidade, eu não queria me formar com os colegas, só fazia 6 meses que eu estava lá, não fazia sentido nenhum para mim. Eu fui assistir a outra formatura onde eu estava. A da 8ª série, mesma coisa. No ensino médio, nem no Brasil eu estava. Que sentido ia fazer para mim? Ninguém da família ia estar lá. O que eu ia querer subir, fazer o que lá? A primeira formatura foi aos 24 anos de idade. A gente olha e fala assim, puxa vida, olha aquilo que a tocha nos faz perder. Para segurar a tocha eu preciso abrir mão de algumas coisas. E você ganha outras. Minha esposa também é filha de pastor. Ela carrega até hoje Ela já teve muita mágoa dessa carta. Hoje ela olha, ela tem gratidão a Deus. E é um assunto resolvido. Mas é uma carta do pai dela, quando trabalhava na Adra, da Bahia. Um dia do recital do piano dela, ele não ia poder estar. Porque ele tinha um compromisso assumido em algum outro estado do Brasil. E ele é chileno, meu sogro. A minha sogra é gaúcha, a minha esposa é baiana. Você pensa na mistura que Deus fez. Meu sogro é muito formal. Um chileno, gosta das cerimônias, então ele datilografou uma carta para ela. Um papel timbrado da ADA, da associação, para dar o peso daquilo que ele queria representar para ela. Ela plastificou isso daí. Ali está escrito assim, filhinha querida, papai não poderá estar hoje com você no seu primeiro recital de piano, mas saiba do orgulho que eu tenho. Se Deus precisa de mim em algum outro lugar hoje, em algum outro momento nós vamos estar juntos. Ela já chorou muito por causa dessa carta. Essa carta já foi objeto de muitas conversas que nós tivemos. Eu não tenho uma carta, eu tenho memórias. Por que eu não me formei com amigos? Por que a raiz minha é diferente? Por que a gente não consegue se apegar a um lugar? Mas por outro lado você ganha. A flexibilidade de você poder participar de qualquer comunidade. A abertura, o conhecimento cultural, todas essas coisas. Uma coisa não anula a outra. Mas a tocha tem o seu preço. Quando você é separado para alguma coisa, você tem que entender que o mundo não vai andar na mesma direção que você. E se você tem como missão principal carregar a tocha de Deus, você vai estar disposto a contrariar qualquer coisa que surgir na sua frente. E a renegar o que for preciso, sejam memórias, sejam momentos em que você mais gostaria de poder participar, sejam amigos, seja carreira, seja o estilo de vida que for. Porque você também é um filho da missão. Você carrega uma tocha que você não acendeu. E Deus te cortou para uma missão e para um trabalho especial, por um propósito que você está aqui. A tragédia é quando o povo esquece do seu propósito. Eles têm que conquistar a terra, eles têm que carregar a tocha. A tragédia é quando a gente se acostuma com o calor da tocha e fala, está tão gostosa essa tocha aqui, vamos guardar só para mim, a luz dela é tão boa, por que eu vou dividir? É quando a gente se conforta com o mesmo roteiro em que a tocha já passou e a gente continua passando ali e não vai para nenhum outro lugar. Ou então a gente acha que a tocha tem que girar ao nosso redor. E que ela tem que satisfazer todas as minhas expectativas. E tudo aquilo que eu espero ver na igreja. Então quando eu quero manipular a tocha, usá-la ao meu favor, essa tocha não é sua. Essa tocha é de Deus. Deus não precisa de mais tocha. Ele precisa de gente para carregar essa tocha. A pergunta que eu faço para você nessa manhã: você está carregando essa tocha? O que você está fazendo com essa tocha? Você já levou-a para onde nesse mundo aqui?
Aliás, o que é a tocha para você? Ou será que você está fazendo aquilo que Deus mandou a gente não fazer, aliança? Às vezes não faz aliança com as coisas desse mundo. Elas vão segurar você. Elas vão te amarrar. Ela vai amarrar com o seu brilho, com a sua cor, com as suas promessas. Nenhuma delas é verdadeira. Ela vai te mostrar sempre uma coisa que você já tem e você vai atrás disso achando que você não tem. Como você vai, você não ganha, não que prometeu e perde aquilo que tinha. Elas vão fazendo alianças nesse mundo, abrindo concessões, ampliando o terreno de negociação com o inimigo. Nação santa, cortada, separada. Você foi separado, não para ser perfeito. Essa nação aqui, ela errou pior do que a outra em muitas coisas. Então isso não é o que Deus pede. Não para ser mais bonito, porque Deus diz aqui, tinha outras mais bonitas. Não para ser o mais próspero, porque tinha outras. Mas simplesmente para estar disponível. E para dizer, Senhor, eis-me aqui. Se você é como um profeta idoso e quer dizer hoje, Senhor, eis-me aqui, Deus te chama. Eis-me aqui, Senhor, talvez não tenha cumprido o meu propósito até hoje. Eis-me aqui. Ou se você é como uma criança que não entendeu ainda a totalidade, que bom, tem inocência em você, mais fácil de acreditar naquilo que os adultos já têm mais dificuldade de revisitar. Você também pode dizer, eis-me aqui. Se você é um visitante, ou é uma pessoa que tem participado dessa família, você certamente já viu muitas coisas boas e conheceu também um pouco da nossa incoerência. Mas Deus também está te chamando com um propósito. Ele está dizendo para você, você tem um propósito. E você também pode dizer, Senhor, eis-me aqui. Esse povo estava perto de cruzar o rio e chegar do outro lado. O mesmo rio que barrou a geração anterior. Arthur Phillips, capitão inglês, participou das investidas da Inglaterra em conquistar a Austrália. Nesse processo de colonização, a Austrália não tinha nome ainda, era apenas conhecido como Novo Continente. A embarcação levava 2 semanas entre a Inglaterra e a Austrália, e Arthur Phillips era o capitão, pessoa responsável por comandar essa embarcação. Essa embarcação levava pessoas, levava alimentos, recursos, levava animais, levava material de construção. E dentre os animais, bois, vacas, gado, ovelhas e outras coisas mais. Eles queriam ter uma nova Inglaterra na Austrália, esse era o objetivo. Mas conheciam como Novo Continente. Na primeira viagem, na primeira expedição de 2 semanas, Arthur Phillips tinha o seu diário de bordo, onde ele anotava todas as coisas, aquilo que havia sido consumido, os problemas que teve, as soluções. Essa era a caixa preta dele. Mas faltando 2 dias para chegar no Novo Continente, eles já viam ali a ilha se aproximando e crescendo. Ele percebeu um fenômeno estranho dentro do seu navio. Os animais, o gado de maneira especial, parou de comer aquilo que eles já haviam comendo há 2 semanas. O feno, o capim seco que ele havia estocado, estava ali, era a mesma coisa, mas faltando 2 dias eles simplesmente se recusavam a comer. E não tinha o que fizesse a situação mudar. Eles colocavam na boca, mexiam assim, mas eles cuspiam. E ele imaginou que era algum surto, alguma virose animal, se é que isso existe. E ele falou assim, bom, não comeram. E ele anotou tudo isso daí no seu diário de bordo. No dia seguinte, já quase atracando, ele ainda incomodado, porque não havia mudado a situação, os animais se recusavam a comer. Até que finalmente chegaram e ele liberou todo mundo. Ele escreveu assim do seu alívio, falou que bom que chegamos, eu não sabia mais o que ia fazer com esses animais aqui. A história diz que ele voltou então para a Inglaterra e na segunda expedição, novamente pessoas, animais, material de construção, comida, estoque, feno, o capim seco. Eles vão em direção ao Novo Continente mais 2 semanas, faltando 2 dias para chegar, o mesmo fenômeno, no mesmo lugar, a mesma coisa. Os animais não comiam. E ele começou a achar isso estranho. Ele falou assim, alguma coisa está errada aqui. Aqui deve ter alguma coisa aqui que eu não sei o que é. E ele escreve no seu diário de bordo, faltando 1 dia, a mesma coisa.
Quando chega, finalmente, novamente, o alívio. Estou aliviado, que bom que chegamos. Lá pela 3ª ou 4ª expedição, ele teve um insight. E ele conseguiu formular uma hipótese condizente com a situação. E ele escreveu assim: hoje entendi o que aconteceu com os animais. Ele estava sentado na proa da sua embarcação, escrevendo no seu diário de bordo, faltando poucas horas para atracar. E enquanto ele escrevia, começou a cair uma sujeira em cima do seu livro. A sujeira que vinha com o vento do continente. Ela trazia poeira, trazia terra, areia, trazia também sementes, aquelas que voam, micro pedaços de grama, qualquer coisa assim. E conforme ele começou a limpar aquilo ali, foi então que ele teve o estalo mental e ele falou: eu já sei o que acontece. O vento que vem do continente traz consigo não só a poeira, mas traz o cheiro do novo continente. E quando o gado descobre que existe relva verde para ser comida, eles se recusam a comer o feno seco da embarcação. Eles se recusam a assumir a cidadania desse barco, porque eles sabem que muito em breve nós vamos atracar. E a casa deles não é aqui. Eles sabem que tem coisa melhor chegando. Eles têm a convicção de que há alimentação diferenciada, de que existe liberdade, que há relva, que há clima estável e que há um lugar que eles poderão chamar de lar. Eu imagino da mesma forma nós, diante da terra prometida, faltando apenas cruzar esse rio. Não é hora de fazer alianças com o navio. Não é hora de olhar para trás, não é hora de pensar em Egito. É hora de nós entendermos que fomos cortados, shatak, separados, santificados, não por mérito, mas por escolha divina. É hora de nós olharmos para o reino de Deus que está vindo. Se os animais conseguem viver em clima de novo continente, nós também devemos viver em clima de reino de Deus. E carregar essa tocha, porque muito em breve nós vamos cruzar esse rio. E nós vamos chegar do outro lado. Essa tocha vai estar firme nas nossas mãos, com as nossas marcas, o nosso suor e de todas as outras gerações. Mas ela vai chegar ao lado certo. Eu convido você, meu amigo, a não se perder pelos atalhos dessa rota. Eu convido você a não julgar que esse povo está errando demais e por isso você vai seguir o seu próprio caminho. Você pode até estar certo em algumas coisas que você tem visto, mas não é essa a solução. Eu convido você a não tentar converter o outro à sua visão. Mas Deus precisa dessa diversidade de capacidades para que Ele possa abraçar um mundo, uma nação, para que Ele possa abraçar esse planeta, para que a luz da tocha chegue a cada tribo, nação, língua e povo. E eu oro para que Ele nos desperte. Eu oro para que Ele nos use. Eu oro para que Ele elimine zonas de conforto estabelecidas na nossa vida. Eu oro para que Ele nos dê força para romper com alianças. Eu oro para que Ele nos dê a convicção para vivermos em clima de novo continente. Deus abençoe você. Amém. Provai e vede, história de hoje, por apenas 5 sábados. Sou Álvaro Gonçalves e ela é minha esposa Maria José de Onossa. Através da universidade me contataram com uma grande empresa de varejo, que são lojas de departamento, que vendem todos os tipos de coisas no Chile.
O trabalho me interessou muito e eu fui a várias entrevistas, mas tinha de qualquer forma que trabalhar pelo menos 5 sábados ao ano. Então, daí eu acabei tendo uma surpresa ruim, porque nunca havíamos falado sobre esse assunto. E eu pensei e disse, 1 ano tem 52 sábados, mas ele me disse, são só 5 sábados, nada mais. Daí eu disse que não trabalharia nenhum sábado, que eu tinha que ser fiel aos princípios. Então ele me disse que o trabalho não era meu. Haviam-se passado 3 meses desde que tinham me rejeitado e estava precisando muito trabalhar. Já levava um tempo, queria a minha independência, trabalhar, ganhar dinheiro, então estava um pouco assustado. Mas em um caminho de volta a Santiago, a minha casa, recebi uma ligação, olhei o telefone, não conhecia o número, mas atendi. Era a mesma pessoa que havia me rejeitado na última entrevista e me disse, Álvaro, temos que nos encontrar novamente. E me surpreendi e lhe disse, sim, perfeito. Quando? Amanhã, logo cedinho. Então cheguei em minha casa, estava meio ansioso naquela noite e no outro dia fui de manhã. Ele estava me esperando novamente e me disse, Álvaro, revisamos o seu caso e sabemos que você não trabalha nenhum sábado por ano, mas mesmo assim queremos te contratar. Temos outro cargo e, inclusive, é melhor do que o que havíamos oferecido. E queremos que você venha trabalhar conosco. Comecei a trabalhar, fazendo o que eu gosto, muito contente. Tive a oportunidade de me casar com Maria José e, graças a Deus, tudo começou a ir muito bem. Nunca tive que trabalhar aos sábados e começaram a passar os dias, os meses e no primeiro ano eu tive uma promoção. No ano seguinte, outra promoção e já estou há mais de 7 anos na mesma empresa. Hoje tenho um cargo muito importante, estou trabalhando no Peru e meu trabalho é o de supervisor e revisor de todas as coisas que são vendidas em nossas lojas masculinas e esportivas também. Bom, Álvaro tem sido sempre um jovem fiel e participativo em nossa igreja. Sempre nos acompanha no trabalho missionário, nas capacitações, e como a nossa igreja sempre tem realizado trabalhos de evangelismo, Álvaro sempre tem prestado seu apoio, sua colaboração. Recordo numa oportunidade que Álvaro nos apoiou numa grande medida financeiramente, cooperando em tudo o que podia para realizar essa campanha de evangelismo. Acredito que Álvaro está se preparando para o reino dos céus. Somos muito felizes, graças a Deus. Tive um momento de prova onde podia ter falhado, mas graças à ajuda do Espírito Santo me mantive fiel e as bênçãos, devido a essa fidelidade, as bênçãos são reais. Hoje estamos muito contentes, estou muito contente no meu trabalho. E eu convido a todos os jovens que, apesar das distintas provas e dificuldades, sigam sempre sendo fiéis aos caminhos de Deus e Ele cumprirá as promessas em sua vida. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
és, ó Senhor, iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor. Mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Oremos. Meu querido e amado Pai, aqui estamos à Tua presença, como prova de gratidão, reconhecendo que até aqui o Senhor nos ajudou. Aqui estão os dízimos e as ofertas, reconhecendo a Sua soberania em nossa vida e pedimos que o Senhor o aceite. Pai querido, alguns irmãos ainda não puderam oferecer e entregar os dízimos e as suas ofertas a Ti, talvez por alguma dificuldade financeira, talvez com algum problema de saúde, ou uma outra dificuldade que desconhecemos, mas o Senhor bem o sabe. Que o Senhor dê a eles também a condição, Senhor, de ser fiel a Ti como o Senhor é fiel a nós. É que eu te peço, Pai amado, no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, esse é o momento de informação sobre as programações da igreja, então fique atento. Aos domingos a igreja oferece um seminário de estudos da Bíblia com temática familiar. O curso Família Radiante ocorre todo domingo, 6 da tarde, aqui na igreja. A série de estudos sobre o Apocalipse continua toda quarta-feira, 7h30 da noite, com o pastor Arilton Oliveira. Participe e traga sua família. O período de nosso projeto de recolta chegou ao fim. Se você ainda não entregou sua arrecadação, já pode fazer isso. Entregue para a Onaira, diretora do Departamento de Ação Social, ou para os diáconos, anciãos ou equipe da tesouraria. Nossa igreja tem em funcionamento o Grupo Amigos da Balança, uma oportunidade de você aprender a cuidar da saúde e da alimentação. O grupo se encontra aqui mesmo toda segunda-feira, 7 da noite. Separe na sua agenda o período de 3 a 5 de outubro para uma programação especial sobre culinária saudável. Traremos mais informações em breve. E é na sexta-feira que tem mais um encontro da Sexta Jovem, 7h30 da noite. A comissão da igreja tem reunião dia 10, 7 da noite. Se você faz parte, precisa comparecer. E se você faz parte do grupo escolhido na semana passada para formar a chamada Grande Comissão, deve estar em uma reunião marcada para o dia 11 de outubro, 3 da tarde aqui na igreja. Anote e não se esqueça, esse grupo vai indicar a comissão que deverá escolher nomes para os cargos da igreja para 2015. E na última semana de novembro teremos nosso programa de reencontro, um momento especial para reencontrarmos nossos amigos desta igreja. Se você preferir, pode fazer o depósito identificado de suas ofertas e dízimos direto na conta corrente da igreja. Não se esqueça de colocar o recibo da transferência ou do depósito identificado no envelope e entregar no momento em que os diáconos recolhem as ofertas. Colabore com a ação social da igreja. Você pode doar arroz para ajudar no amparo de famílias da região. Para anunciar no Boletim América, envie e-mail para boletimamerica@gmail.com, mas tem que ser até quarta-feira, 9 da noite. Curta nossa página em facebook.com/Adventistas Jardim América e visite nossa página na internet iasdjardimamerica.com.br. Nossos cultos são transmitidos ao vivo nesse site. E todos os cultos ficam armazenados em nosso canal no youtube.com/IASD Jardim América.